Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de história utilizando Minecraft, e a aula de hoje é sobre a Torre Eiffel. A Torre Eiffel se ergueu no céu de Paris no fim do século XIX e festejou seus 120 anos em 2009. Símbolo do país, esta obra inicialmente não estava prevista para durar. A data-chave associada à história da Torre Eiffel é inegavelmente a Exposição Universal de 1889. Na ocasião do centenário da Revolução Francesa, um grande concurso havia sido organizado tendo como tema a possibilidade de erguer sobre o campo de Marte uma torre de ferro de base quadrada com 125 metros de largura e 300 metros de altura. Dos 107 projetos apresentados, o de Gustave Eiffel foi o escolhido. Ele tinha ao seu lado Maurice Coictin e Émile Noguet como engenheiros e Stéphane Salvestre como arquiteto. O projeto fez surgir na época numerosos detratores que consideraram a torre como uma ameaça à estética da cidade através da carta de protesto dos artistas contra a Torre do Senhor Eiffel. Uma torre de ferro erguida em pleno coração de Paris não convinha, segundo eles, por contrastar demasiadamente com a elegância e a beleza refinada da cidade. Verlaine, por exemplo, apelidou a Torre Eiffel de esqueleto de Beffroi, para descrever a aparência pouco graciosa do monumento, uma torre gigante que iria desfigurar a cidade. A frágil e delicada Torre de Ferro foi erguida apesar dos protestos. Os trabalhos duraram 2 anos e se desenrolaram em 3 etapas. Uma vez as fundações construídas, a construção do primeiro andar, terminado em 1º de abril de 1888, a construção do segundo andar, terminado em 14 de agosto, e, por fim, a montagem definitiva até o topo da torre em 31 de março de 1889, quando o monumento é inaugurado. Gustave Eiffel subiu os 1.710 degraus da torre, que nesta época tinha 312 metros de altura, para colocar no topo a bandeira tricolor. Assim que o projeto virou realidade, estava previsto que o direito de exploração ligado à convenção para a construção da torre durasse 20 anos. Ao fim deste período, a torre deveria ser destruída. Durante esse período, a torre obteve um imenso sucesso na Exposição Universal, com 2 milhões de visitantes que vieram conhecê-la. Assim, ela se tornou o símbolo da potência industrial francesa da época. A torre faz sucesso também na Exposição de 1900. Gustave Eiffel vai então ter um papel determinante para que a torre não seja destruída. Ele se empenha para provar a utilidade científica da torre ao multiplicar as experiências científicas em domínios como a astronomia e a fisiologia. Finalmente, o que salvará a torre será sua utilização como antena de rádio, utilizada inicialmente para as comunicações militares e em seguida para uma comunicação radiotelegráfica permanente, que teve, aliás, sua utilidade na Primeira Guerra Mundial. É possível subir de escada até o topo da Torre Eiffel, mas são nada mais nada menos que 1.665 degraus. Não por acaso a maior parte dos turistas prefere subir o topo da torre com a ajuda de um elevador. Gustave Eiffel, o engenheiro e arquiteto por trás da construção, esteve envolvido em um escândalo financeiro durante a construção do Canal de Panamá, em 1893, tendo escapado da prisão por muito pouco, uma vez que o ex-ministro de Obras Públicas, Charles Bayrou, confessou sozinho o crime. A construção da torre levou exatamente 2 anos, 2 meses e 5 dias, 180 anos a menos do que outra grande atração turística parisiense, a Catedral de Notre-Dame. O engenheiro Eiffel também participou do projeto de partes internas da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Durante a ocupação nazista em Paris na Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 44, os cabos dos elevadores da torre foram cortados, sendo que a visitação foi proibida ao público. Foi também nesta época que o topo da torre foi ocupado por uma suástica nazista. Então é isso, turma, terminamos a aula de hoje. Se vocês gostaram, deem um like e compartilhem o vídeo. Tchau, tchau e lavem as mãos.